Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro A Mala de Hannah. Então pessoal, o vídeo de hoje, como eu já falei, é o livro A Mala de Hannah, da autora Karen Levine, e esse livro fala sobre a Segunda Guerra. Na verdade, são 3 histórias intercaladas. A primeira é sobre a família de Hannah, que é uma garotinha da Tchecoslováquia, e fala sobre o início da Segunda Guerra, as atrocidades do Holocausto. E fala também, aí intercalando com a história da família da Hannah, tem a história de um museu no Japão, que a Fumiko, que é o nome da moça que teve a ideia de criar um museu no Japão para falar para as crianças japonesas sobre o Holocausto, para que elas conhecessem um pouco mais sobre a história e as atrocidades que os judeus passaram e as pessoas passaram na mão do Hitler e da corja dele. Então, a terceira história é do irmão da Hannah, que a Fumiko vai atrás da história da família para poder contar às crianças do Japão. Então eu vou falar primeiramente da parte da família da Hannah. A Hannah morava com os pais numa cidadezinha da Tchecoslováquia, e ela tinha só um irmão que chamava George. E aí tava tudo bem, eles brincavam, se divertiam, era uma família feliz. Só que começou a Segunda Guerra, e aí quanto mais se aproximava da cidade deles, eles foram sentindo na pele o que seria o desfecho daquela coisa horrorosa que estava por vir, né? Primeiramente, eles foram proibidos de sair de casa, eles não podiam mais frequentar o cinema, eles não podiam mais brincar onde eles gostariam de brincar, eles gostavam de brincar. E eles ficaram privados da liberdade de sair, de andar, de se divertir. Então, eles só brincavam no quintal. E para se distrair, uma vez que a Hannah estava chorando pela falta de liberdade, sentindo falta da liberdade que ela tinha, o irmão George, que era mais velho que ela, teve a ideia de eles escreverem sobre as tristezas deles, colocarem numa garrafa e enterrarem. Não fez eles se sentirem 100% melhor, mas aliviou um pouco naquele momento. Um pouco tempo depois, eles receberam uma carta pedindo que a mãe se apresentasse. E ela se apresentou e ela foi presa, foi levada para um campo de concentração. Então eles ficaram com o pai e com a cozinheira da casa. E pouco tempo depois, logo em seguida, o pai também recebeu essa carta pedindo para ele se apresentar. Ele também foi levado para um campo de concentração e pediu que o George cuidasse da Hannah. E aí, acho que não demorou muito tempo, eles ficaram só com a cozinheira, mas acho que um dia depois, um dos tios apareceu e levou as crianças para casa, cuidou das crianças em casa, até a data fatídica de que também chegou uma carta para que o George e a Hannah se apresentassem, e eles se apresentaram. Cada um levou uma mala com as coisas mais importantes para eles, e foram colocados num trem e levados para um campo de concentração. E aí a Hannah foi separada do George. George foi pro lado dos meninos e a Hannah pro lado das meninas. Então a Hannah estava órfã e separada do irmão. Lá ela conheceu outras meninas mais velhas que ajudavam a Hannah a lidar com toda aquela situação. Ela conta que eles passavam muita fome, que a sopa que eles serviam era muito aguada e que ela sentia bastante fome. E aí ela depois mudaram as leis lá no campo que ela estava, e ela pôde sair
algumas vezes na semana, e foi como ela encontrou o George, que agora era encanador. E aí eles começaram a manter um contato, né? Pra que ela não ficasse só, e ele falando pra ela ter força, que eles iam reencontrar os pais. E essa é a primeira história. Aí um pouco depois, a Hannah e o George foram mandados pro campo de concentração de Auschwitz. Lá eles também foram separados e ficaram sem saber notícias até o fim, porque depois o George encontra a terceira história. E assim, eu não vou falar o desfecho, eu não vou falar o que aconteceu, porque é um livro muito bom, vocês vão ter que ler. É um livro curto, ele tem 105 páginas, é onde acaba a história. Rapidinho, você lê. E a segunda história é da moça japonesa, da Fumiko, que tentava encontrar de todas as formas uma maneira de mostrar para as crianças do Japão aquelas atrocidades que o Hitler fez. E ela queria mostrar de qualquer forma, então ela escreveu cartas para outros museus que expunham essas coisas sobre o Holocausto. E eles mandaram alguns pertences de pessoas que viveram em campos de concentração, algumas roupas, sapatos, alguns pertences. E no meio disso tudo foi a mala da Hannah, que era a mala que a menininha tinha usado e tinha ficado no campo de concentração. E aí ela e as crianças ficaram muito curiosas para descobrir mais sobre a Hannah, e a Fumiko foi atrás da história da Hannah, como ninguém sabia. Ela foi até Praga, num museu, e quando chegou lá, a moça que atendeu ela ficou muito comovida, porque a Fumiko tinha apenas um dia para descobrir tudo, e esse dia era um feriado na cidade, e ela ia voltar sem levar nada, né, de informação. Mas aí a moça ajudou a Fumiko a achar algumas informações num livro que eles mantinham, com informações sobre as pessoas que tinham participado, tinham sido presos, tinham participado da guerra, né, da forma mais cruel e bárbara que a gente já conhece, e que tinham sido presas. Aí elas encontraram o irmão da Hannah, o George, porque a Fumiko precisava saber o que tinha acontecido com a Hannah e com o restante da família, né? E aí ela conseguiu o endereço do George e foi até ele. Na verdade, ela não foi até ele de primeira, assim, já de primeira. Ela escreveu uma carta explicando toda a situação, e o George retornou, e depois o George foi no Japão visitar o museu dedicado à irmã dele. E a terceira história é o encontro do George com a Fumiko em Toronto, no Canadá, que o George tinha se transformado Na verdade, ele já tinha 70 anos e ele era dono de uma empresa de encanamento, muito bem sucedido. E quando ele ficou sabendo que alguém estava querendo saber da história da irmã dele, ele achou super, super bacana, foi lá no Japão visitar o museu. E aí vocês vão ler o livro para ver o que vocês acham, o que aconteceu com a Hannah, com o resto da família, porque o George foi visitar e vocês vão se surpreender. É um livro de fácil leitura, rápido e assim, bem fácil de ler mesmo. Então aqui tem algumas informações da Karen, da escritora Karen Levine. Ela é canadense, trabalha numa rádio há 25 anos e ela ganhou uma espécie de Oscar do rádio e participou de... A Mala de Hannah é o primeiro livro dela, escrito com base no documentário do mesmo nome. Ela viu um documentário e achou interessante e escreveu o livro sobre a história. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do livro de hoje, A Mala de Hannah. E se você gostou, deixa um joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber todas as atualizações. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!